Capítulo 11. O que as escolas podem fazer agora? Em abril de 2023, o Washington Post publicou um artigo com a manchete: A solução de uma escola para a crise de saúde mental. Tentar de tudo. A diretoria de uma escola na zona rural de Ohio havia tomado a decisão de contratar psicólogos e instituir um currículo de aprendizagem socioemocional que visava desenvolver qualidades como empatia e confiança e habilidades como relacionamento interpessoal e tomada de decisões. A escola incentivava as crianças, já a partir da educação infantil, a expressar suas emoções nas aulas de música. Com a ajuda de uma organização que promovia a aprendizagem a partir de experiências e sensível ao trauma, também contava com cavalos nos quais as crianças podiam fazer carinho e de quem podiam cuidar depois da aula. Há uma expressão polinésia que diz: sobre uma baleia pescando peixinhos. Às vezes é melhor fazer uma coisa grande em vez de muitas coisas pequenas, e às vezes a coisa grande passa despercebida, mesmo estando sob seus pés. Para abordar a ansiedade generalizada dessa geração, há duas baleias, duas ações importantes que as escolas podem promover, com poucos recursos: trancar os smartphones e aumentar o brincar livre. Acredito que essas duas iniciativas teriam um impacto muito mais positivo na saúde mental dos alunos do que a soma de todas as outras medidas que as escolas estão tomando. A Mountain Middle School, em Durango, no Colorado, proibiu os smartphones ainda em 2012, no início da crise da saúde mental. Quando Shane Voss assumiu a diretoria, a taxa de suicídio de adolescentes na região era a mais alta de todo o estado. O cyberbullying, a privação de sono e a comparação social constante estavam fora de controle. Voss proibiu celulares na escola. Durante o dia, eles precisavam ficar nas mochilas, nunca no bolso ou na mão. A política era clara, com consequências caso um celular fosse encontrado fora da mochila. Os efeitos foram transformadores. Os alunos não ficavam mais sentados lado a lado em silêncio, rolando a tela enquanto aguardavam o início da aula. Eles conversavam entre si ou com os professores. Ele diz que, quando entra em uma escola onde não há tal proibição, é meio que um apocalipse zumbi. Tem um monte de crianças nos corredores, mas ninguém fala com ninguém. A atmosfera é muito diferente. O desempenho escolar melhorou e, depois de alguns anos, a Mountain Middle School já era a melhor escola do estado. Henry, aluno do oitavo ano, explicou o efeito da proibição de celulares. Na primeira meia hora, o celular ainda ocupa espaço na mente da pessoa, mas depois que a aula começa, é como se não existisse, e eu nem penso nele. Então não é uma grande distração ao longo do dia. Em outras palavras, a proibição de celulares ameniza três dos quatro prejuízos fundamentais da infância baseada no celular, que é a atenção fragmentada, a privação de sono e o vício. Também reduz a comparação social e a atração do mundo virtual. Gera comunhão e comunidade. Isso não surpreende. Smartphones e aplicativos são ímãs de atenção tão poderosos que metade dos adolescentes diz estar online quase o tempo todo. Há alguma dúvida de que uma escola cheia de alunos mexendo no celular ou pensando nele quase o tempo todo, mandando mensagem, verificando as redes sociais, jogando durante a aula e o almoço, é um estabelecimento com menos aprendizagem, mais conflito e menor sensação de comunidade e pertencimento? A maioria das escolas públicas dos Estados Unidos diz proibir celulares, pelo menos foi o que 77% delas responderam em uma pesquisa de 2020. No entanto, isso costuma significar que a escola proíbe o uso de celular durante a aula, o que não impede os alunos de esconder o aparelho debaixo da carteira ou de um livro. Mesmo que essa proibição fosse perfeitamente supervisionada por professores patrulhando cada fileira de sua sala, assim que o sinal tocasse, a maioria dos alunos pegaria o celular para ver as mensagens e as redes sociais, ignorando os colegas em volta. Quando os alunos têm permissão para ficar com o aparelho no bolso, o policiamento se torna um trabalho de tempo integral e a última coisa que os professores precisam é de mais trabalho. Muitos acabam desistindo. Como alguém que leciona no Ensino Fundamental 2 me descreveu: deem uma chance aos professores, proíbam os smartphones. Uma proibição limitada ao tempo de cada aula é quase inútil. É por isso que as escolas precisam proibir os smartphones durante todo o dia.
Quando os alunos chegam, devem guardá-lo em um armário específico ou em um estojo com cadeado. Ao fim do dia, eles podem reaver seus aparelhos. Em agosto de 2023, a Unesco emitiu um relatório abordando os efeitos adversos das tecnologias digitais e dos celulares em particular sobre a educação no mundo todo. O relatório reconheceu os benefícios da internet para a educação online e de algumas populações de difícil acesso, porém destacou que há surpreendentemente poucas evidências de que as tecnologias digitais melhorem a aprendizagem na sala de aula tradicional. O relatório também ressaltou que o uso do aparelho foi associado a desempenho escolar reduzido e maior disrupção em sala de aula. Portanto, uma escola livre de celulares é um primeiro passo crucial. Cada escola ainda precisaria considerar os efeitos de laptops, Chromebooks, tablets e outros aparelhos através dos quais os alunos podem trocar mensagens e acessar a internet. O valor de uma educação sem celulares e até mesmo sem telas pode ser observado nas escolhas de escolas de muitos executivos de empresas de tecnologia para seus filhos, incluindo a Waldorf School of the Peninsula, onde todos os aparelhos digitais, celulares, laptops e tablets são proibidos. Há um forte contraste com as muitas escolas públicas que estão avançando no sentido de disponibilizar um dispositivo para cada criança. Quem está certo provavelmente é a Waldorf. Mais evidências de que os celulares podem estar interferindo na educação nos Estados Unidos podem ser encontradas na National Assessment of Education Progress, que revelou quedas significativas nas notas dos exames durante a pandemia de Covid, mandando para o espaço muitos anos de evolução. No entanto, examinando os dados mais de perto, fica claro que a queda nos resultados começou antes. As notas aumentaram de maneira bastante consistente desde a década de 70 até 2012. Depois, essa tendência se inverteu. As restrições e o ensino remoto impostos pela pandemia contribuíram para a queda, principalmente em matemática. Porém, a queda entre 2012 e o início da pandemia já havia sido substancial. A reversão na tendência coincidiu com o aumento em que os adolescentes passavam de celulares básicos a smartphones, o que colaborou fortemente para a fragmentação da atenção. Estudos mostram que, na média, crianças e famílias de baixa renda, negras e latinas têm mais tempo de tela e menos supervisão em relação às crianças de famílias ricas e brancas. Isso sugere que os smartphones estão exacerbando a desigualdade na educação em termos tanto de classe social quanto de raça. Não estamos mais falando da possibilidade de crianças de famílias de baixa renda e minorias raciais terem menos acesso à internet, como se temia no início dos anos 2000. O problema agora é que elas gozam de menos proteção nesse âmbito. Smartphones prejudicam não só o aprendizado, como as relações sociais. No capítulo 1, mostrei que, depois de 2012, alunos do mundo todo de repente começaram a discordar mais de frases como "sinto que me encaixo na escola". Como os adolescentes de hoje estão sedentos por comunidade e comunhão, escolas sem celulares têm grandes chances de promover uma melhora rápida na socialização e na saúde mental. É claro que a internet em si é uma bênção para a educação. Pense no impacto positivo em nível mundial de uma plataforma como o Khan Academy, que agora usa a inteligência artificial para oferecer a cada aluno um tutor pessoal e a cada professor um assistente. Mais que isso, estudantes precisam da internet para pesquisar e professores precisam da internet para muitas aulas, demonstrações e vídeos inovadores. As escolas deveriam ajudar os alunos a aprender programação e usar a tecnologia para expandir suas habilidades de softwares estatísticos a design gráfico e até mesmo o chat GPT. Eu nunca diria, portanto, que precisamos de escolas sem internet ou de alunos que dispensem a internet para estudar. São os aparelhos de uso pessoal que os alunos carregam consigo o dia inteiro que oferecem a pior relação custo-benefício, pois estão repletos de aplicativos pensados para atrair a atenção dos jovens com notificações constantes que os afastam da aula. Isso é o mais disruptivo em termos de aprendizagem e relacionamentos. Qualquer escola que diz se preocupar com promover o sentimento de pertencimento à comunidade ou à saúde mental e que não tenha proibido o celular está sobre uma baleia, pescando peixinhos. Kevin Steinhardt, professor de quarto ano da Central Academy of the Arts, escola de ensino básico da zona rural da Califórnia do Sul,
percebeu que estava sempre tendo a mesma conversa com pais e outros professores. Os alunos enfrentavam dificuldades e muitos pareciam ter pouquíssima resiliência, perseverança ou habilidade de trabalhar em grupo. Os adultos falavam sobre a fragilidade das crianças, porém não tinham ideia do que fazer com ela. Kevin também estava confuso, até que uma conferência na Universidade Clemson, que fica na região, destacou os benefícios de algo bastante simples: o brincar livre. Com o apoio da escola e a ajuda da Let Grow, ele começou a incorporar mais brincar livre na vida dos alunos, por meio de três mudanças. Uma, intervalos mais longos, com pouca intervenção de adultos. 2, abertura do parquinho da escola 1h30 antes do início das aulas, para que os alunos tenham tempo de brincar antes de estudar. 3, oferecimento de Clube do Brincar. A escola pode ficar aberta de 1 a 5 dias por semana para o brincar livre entre crianças de idades variadas, em geral no parquinho ou no ginásio em caso de mau tempo. Das 14h30 às 16h30, em vez de ir para casa, as crianças brincam juntas, sempre sem celular. Elas recebem autonomia quase total. Há apenas duas regras: não podem machucar deliberadamente outra pessoa e não podem sair sem o consentimento do adulto encarregado. Esse adulto, por sua vez, não pode organizar brincadeiras ou resolver disputas e só vai interferir em caso de emergência. No primeiro semestre de implementação, Kevin começou a notar uma mudança. Ele disse: nossos alunos estão mais felizes e mais bonzinhos, apresentam menos problemas de comportamento, fizeram mais amigos e se sentem mais no controle do seu dia e de sua vida em geral. E, em alguns casos, passaram por uma transição drástica, deixando de praticar bullying e de ter comportamento dignos de recriminações por parte da diretoria. No semestre seguinte, o Clube do Brincar passou de 1 para 2 vezes por semana, porque era impossível ignorar os vários benefícios que estavam vendo. Em que sentido? Em comparação com o mesmo período do ano anterior, os casos de evasão escolar passaram de 54 para 30 e os incidentes no ônibus escolar caíram de 85 para 31. O brincar livre não estruturado envolve fazer amigos e aprender empatia, controle emocional e habilidades interpessoais, além de empoderar os alunos, ajudando-os a encontrar um lugar saudável na comunidade escolar. Tudo isso enquanto desenvolve as habilidades mais importantes para a vida, como criatividade, inovação, pensamento crítico, colaboração, comunicação, autodireção, perseverança e habilidades sociais. Os outros professores consideram essa mudança tão significativa que 13 deles acabaram se voluntariando como supervisores do Clube do Brincar, assim como a diretora e a vice-diretora. O brincar livre atinge muito dos objetivos de aprendizagem socioemocional buscados pela escola de Ohio, que já havia tentado de tudo. Lá, o socioemocional era ensinado por adultos, como mais uma disciplina estruturada do currículo. O brincar livre na Central Academy of Arts, por outro lado, teve efeitos rápidos, porque a natureza ensina as mesmas habilidades, deixando as crianças fazerem o que elas mais querem fazer: brincar juntas. Essas são as duas baleias: escolas sem celular e bastante brincar livre e não estruturado. Uma escola sem celular e com brincar livre está investindo na prevenção. Ela reduz a superproteção do mundo real, ajudando as crianças a desenvolver antifragilidade. Ao mesmo tempo, distancia-se do mundo virtual, promovendo uma aprendizagem e relacionamentos melhores no mundo real. Numa escola que não faz nenhum e nem outro, é provável que os alunos apresentem um alto índice de ansiedade e será preciso fazer investimentos financeiros consideráveis no tratamento do sofrimento crescente. Projeto Let It Grow. Muitas crianças americanas, mesmo no Fundamental 2, nunca caminharam sozinhas mais de um quarteirão ou se afastaram muito dos pais em uma loja grande. Lenore conheceu alunos do 7º ano, ou seja, crianças entre 12 e 13 anos que não cortavam nem bife porque facas eram objetos perigosos. É por isso que, além de iniciar um clube do brincar, aumentar o tempo do recreio e abrir o parquinho antes de as aulas começarem, Lenore e eu recomendamos que as escolas entrem para o projeto Let It Grow. Trata-se de uma espécie de lição de casa que diz a todos os alunos da educação infantil ao Fundamental 2 para fazer algo que nunca fez sozinho.
levar um cachorro para passear, preparar uma refeição, resolver algo para a família. Os alunos conversam com os pais e as duas gerações chegam a um acordo quanto ao projeto. Quando a criança é bem-sucedida, e elas quase sempre são, relacionamentos e identidades começam a mudar. Os pais a veem como mais competente, assim como ela própria. Dando um empurrãozinho para que os pais ofereçam mais independência aos filhos, o projeto aborda um problema específico. Muitos pais não sabem o melhor momento de começar a deixar as crianças fazerem as coisas sozinhas, por isso simplesmente não deixam. Em outras épocas, crianças de 5 anos iam sozinhas para a escola. Quem as ajudava a atravessar a rua eram crianças de 10 anos, contando apenas com o poder de um colete laranja para impedir o tráfego. No entanto, essas marcas de independência foram desaparecendo pouco a pouco sob o medo promovido pela mídia. Não devemos culpar os pais por serem superprotetores, devemos culpar e mudar uma cultura que lhes diz que eles precisam ser superprotetores. Algumas escolas não permitem que as crianças desçam do ônibus a menos que haja um adulto esperando para acompanhá-las até em casa. Algumas bibliotecas não permitem que crianças com menos de 10 anos saiam do campo de visão dos pais, e alguns pais foram presos por ter deixado os filhos brincar na rua ou ir a pé até o mercado. Quando os pais não podem tirar os olhos dos filhos e os filhos não podem fazer nada sozinhos, o resultado é uma dupla hélice de ansiedade e dúvida. Muitas crianças têm medo de tentar algo novo e seus pais tampouco confiam nelas, o que leva a mais superproteção, o que leva a mais ansiedade. Foi o que Lenore ouviu quando visitou uma classe do 7º ano em Suffolk County, Nova York. A professora veterana Judy, os pais deixaram os alunos morrendo de medo de tudo. Os alunos dela eram doces e abertos, porém temiam que se tentassem fazer algo sozinhos, seria um desastre. Muitos disseram ter medo de cozinhar porque não queriam queimar a comida ou a casa. Alguns disseram ter medo de sair para passear com o cachorro porque ela poderia fugir. Alguns temiam falar com garçonetes porque poderiam estragar. Eles usavam bastante esse verbo. Tudo. O dia a dia era um campo minado, repleto de possíveis fracassos e humilhações, um pouco como nas redes sociais. Por isso, Judy inscreveu sua turma no projeto Let It Grow. Na verdade, Judy estava tão preocupada com o nível de ansiedade de seus alunos que pediu que cada um deles realizasse 20 projetos Let It Grow ao longo do ano. Ela lhes ofereceu vários itens entre os quais escolher: ir andando até o centro da cidade, lavar a roupa, pegar um ônibus, e eles também podiam incluir o que quisessem. Ao fim do ano letivo, Jory havia presenciado tamanha queda na ansiedade dos alunos que convidou Lenore para passar uma tarde conversando com eles sobre seus projetos. Quando confiamos nas crianças, elas voam alto. Confiar nos filhos para se aventurar no mundo talvez seja a coisa mais transformadora que os adultos podem fazer. No entanto, a maioria dos pais tem dificuldade de fazer isso sozinhos. Se sua filha for ao parque e não encontrar amigos ali, vai voltar imediatamente para casa. Se seu filho é a única criança de 8 anos da cidade que anda desacompanhado, alguém pode chamar a polícia. Voltar a normalizar a independência na infância exige ação coletiva, e a maneira mais simples de facilitar essas ações é através das escolas locais. Quando uma classe inteira, uma escola inteira ou um distrito escolar inteiro incentiva os pais a afrouxarem as rédeas, a cultura da cidade se transforma. Os pais não se sentem culpados ou esquisitos por pegar mais leve. Afinal, é a lição de casa. Todos os outros pais vão fazer o mesmo. Logo, as crianças voltam a sair sozinhas para bater de porta em porta no Dia das Bruxas e a ir ao mercado, e a ir sozinhas para as escolas. Nossos filhos podem fazer muito mais do que permitimos. Nossa cultura do medo esconde essa verdade de nós. Eles são como cavalos de corrida presos nos estábulos. É hora de deixá-los sair. Há 3 grandes estratégias para melhorar o recreio: prolongando, oferecendo parquinhos melhores e criando menos regras. Deveríamos ficar consternados com o fato de que o aluno americano de ensino básico tem em média 27 minutos de recreio por dia. Nas prisões federais de segurança máxima do país, os presos podem passar pelo menos 2 horas por dia ao ar livre. Quando documentaristas perguntaram a prisioneiros como se sentiriam se seu tempo de sol fosse reduzido a 1 hora, as respostas foram bastante negativas.
Acho que isso aumentaria muito a raiva, um preso disse. Seria uma tortura, disse outro. Quando foram informados de que a maioria das crianças no mundo passava menos de 1 hora por dia brincando ao ar livre, os presos ficaram chocados. O recreio e o tempo não estruturado fora da escola vem encolhendo nos Estados Unidos desde a publicação de um relatório de 1983, a National at Risk, uma nação em perigo, que alertava que as crianças americanas estavam ficando cada vez mais para trás em comparação com as crianças de outros países em termos de resultados de exames e proficiência escolar. Ele recomendava uma educação mais rigorosa, com mais tempo dedicado a temas escolares e um aumento considerável do ano letivo. As escolas reagiram diminuindo o tempo de recreio e das aulas de educação física, artes e músicas, para abrir mais espaço para matemática, ciências e inglês. Embora o relatório não defendesse o foco absoluto nos resultados dos exames, foi o que aconteceu na prática. Melhorar o desempenho em provas logo se tornou uma obsessão nacional e esforços por reformas puniam ou recompensavam escolas com base no desempenho de seus alunos. A pressão sobre as escolas por notas cada vez mais altas voltou a aumentar depois de 2001, quando foi aprovada a lei No Child Left Behind, nenhuma criança deixada para trás. E mais recentemente, os Common Core State Standards, que são padrões estaduais básicos comuns. A pressão foi tão intensa que alguns distritos escolares atingiram seus objetivos falsificando as notas dos alunos. O brincar foi a atividade mais fácil de sacrificar para dar lugar à preparação para as provas. O ano letivo aumentou, a quantidade de lição de casa aumentou e encurtou-se ou eliminou-se o intervalo. Como professor, sou certamente favorável às reformas que melhorem o desempenho escolar. Porém, a preocupação com os resultados dessas provas fez com que o sistema educacional rompesse com muito do que sabemos sobre o desenvolvimento infantil, os benefícios do brincar livre e o valor do tempo ao ar livre. Em 2013, a Academia Americana de Pediatria emitiu o relatório The Crucial Role of the Recess in School, que, após descrever os muitos benefícios do brincar livre para o desenvolvimento social e cognitivo, dizia: ironicamente, minimizar ou eliminar o intervalo pode ser contraprodutivo para o sucesso escolar, uma vez que um conjunto crescente de evidências sugere que o intervalo promove não apenas a saúde física e o desenvolvimento social, como o desempenho cognitivo. Esses benefícios podem ser ainda mais significativos para os meninos, o que sugere mais um indício do motivo pelo qual os meninos vêm se distanciando da escola desde os anos 70. A primeira coisa que as escolas podem fazer é aumentar a duração do intervalo. Um recreio generoso deveria ser a regra para todo o ensino fundamental e deveria ser mantido mesmo no ensino médio. A Academia Americana de Pediatria também recomenda que as escolas não cortem o intervalo como punição para o mau comportamento, em parte porque justamente as crianças com problemas de comportamento que mais precisam dele. Seu relatório também recomenda que haja um recreio antes do almoço e não emendado à refeição, caso contrário, os estudantes engolem a comida para depois poder aproveitar alguns minutos preciosos para brincar livre. A segunda estratégia é melhorar os parquinhos. O parquinho típico nos Estados Unidos, sobretudo em cidades, é uma área asfaltada com algumas estruturas de metal ou plástico, projetadas para serem duráveis e seguras. Muitas vezes há um gramado para a prática de esportes. Os europeus, no entanto, são os líderes mundiais na criação do que ficou conhecido como parquinho de aventura, projetados para o brincar imaginativo. Uma variação desse modelo é o parquinho ferro velho, que conta com uma misciclência de coisas, incluindo materiais de construção, cordas e outras peças avulsas, como ferramentas que atraem a atenção das crianças. Por isso, é tão importante proporcionar o momento em que a criança não esteja com pais, professores ou treinadores. É praticamente só nessa situação que elas serão forçadas a se virarem, e só assim se darão conta do quanto são capazes de realizar. No Parquinho da Aventura, crianças trabalham juntas para construir torres e fortes, envolvidas em atividades coletivas. Certa vez, vi um menino martelar o dedo sem querer e não correr para um adulto. Ele só sacudiu a mão por alguns segundos e voltou a martelar pregos. Há adultos no local para o caso de riscos graves à segurança. Embora não precisem transformar seus parquinhos em parquinhos ferro-velhos, as escolas podem acrescentar peças avulsos.
não necessariamente martelos e serras, mas pneus, baldes e tábuas soltas. Rusty Killer, autor de Adventures in Risky Play, também recomendava fardos de feno e sacos de areia. Esses itens são tão grandes e pesados que arrastá-los desenvolve a força da metade superior do corpo sem que isso seja notado, ele diz. E como uma única criança não é capaz de mover um fardo de feno, eles acabam trabalhando juntos, o que culmina em desenvolvimento social e colaboração no intervalo. A chave para compreender os parquinhos com peças avulsas é as crianças terem controle sobre o ambiente, terem autonomia. Parquinhos com estruturas fixas só as entretêm por tempo certo. Parquinhos com peças avulsas prendem a atenção das crianças por horas, permitindo não apenas que construam fortes e castelos, mas que se concentrem, cheguem a acordos e trabalhem em equipe e sejam criativas. A infância humana evoluiu nas savanas e florestas, à margens de riachos e lagos. Quando levamos crianças a ambientes naturais, elas instintivamente exploram o local e inventam brincadeiras espontâneas. Várias pesquisas demonstram que o tempo em ambientes naturais beneficia o desenvolvimento emocional, cognitivo e emocional das crianças, o que se torna ainda mais importante agora que os jovens estão sempre no mundo virtual e cada vez mais ansiosos. Uma revisão de estudos sobre os efeitos dos parquinhos naturais concluiu o seguinte: fornecer aos jovens oportunidades de se conectar com a natureza, em particular em ambientes educacionais, pode contribuir para uma melhora da função cognitiva. As escolas estão em uma posição boa para oferecer os ambientes e as experiências educacionais verdes tão necessários para ajudar a sobrecarga cognitiva e de estresse e otimizar o bem-estar e a aprendizagem. A terceira estratégia para melhorar a saúde mental com a melhoria da qualidade dos intervalos é impor menos regras e confiar mais. As escolas deveriam fazer basicamente o oposto da escola Berkeley, que especificava exatamente como as crianças deviam brincar de pega-pega e futebol americano, este último com um juiz adulto. O recreio sem regras da Swan Primary School da Nova Zelândia é basicamente o oposto da escola de Berkeley. Antes de ser decretado, os alunos não podiam subir em árvores, andar de bicicleta ou fazer nada que envolvesse o risco. Então, a escola participou de um estudo no qual 8 escolas reduziam as regras e aumentavam as oportunidades de risco e desafio durante o intervalo, enquanto outras 8 escolas não faziam nenhuma alteração em sua política. A Swanson estava no primeiro grupo e o diretor Bruce decidiu mergulhar de cabeça, extinguiu todas as regras e deixou que as crianças criassem as próprias. O resultado? Mais caos, mais atividade, mais empurrões no parquinho e mais felicidade e segurança física. Os índices de ferimento, vandalismo e bullying caíram, como Mariana Brussoni e outros pesquisadores do Brincar previram. As crianças se responsabilizaram por sua segurança quando são de fato as responsáveis por ela, em vez de depender dos adultos que estão sempre em cima. Resumindo, as escolas de ensino fundamental e médio dos Estados Unidos têm assistido a um aumento nos transtornos mentais e no sofrimento psicológico dos alunos desde o início da década de 2010. Em resposta, muitas estão implementando diversas políticas. A maioria das escolas diz proibir celulares, porém, em geral, isso significa que os alunos não devem usá-los durante as aulas. É uma política que não funciona, um incentivo a disfarçar o uso do aparelho durante a aula e aumentá-lo depois dela, dificultando a amizade com outras crianças. Uma política mais eficaz seria proibir o celular ao longo de todo o dia. À entrada, os alunos guardariam o aparelho em um armário específico para isso ou em um estojo com cadeado. A segunda baleia é aumentar o brincar livre. A simples criação de um clube do brincar, uma opção de contraturno para as escolas de educação infantil e fundamental, que permite às crianças brincar sem celulares no parquinho, incrementando da escola como supervisão mínima de adultos. Pode ensinar habilidades sociais e reduzir a ansiedade em maior medida que qualquer programa educacional, porque brincar livre é a maneira que a natureza encontrou de atingir esses objetivos. É melhor prevenir do que remediar. Se as escolas de educação infantil e fundamental proibirem o celular e aumentarem o brincar livre e se incorporarem ao projeto Let It Grow, elas trabalharão muito pela prevenção, reduzindo o fluxo de alunos deprimidos e ansiosos que entram no ensino médio. Capítulo 12. O que os pais podem fazer agora?
Em seu livro O Jardineiro e o Carpinteiro, Alison, estudiosa da psicologia do desenvolvimento, observa que a palavra em inglês parenting refere aos cuidados específicos dos pais em relação aos filhos. Praticamente não era usada até a década de 50 e só se popularizou na década de 70. Por quase toda a nossa história, as pessoas cresceram em ambientes nos quais muitas pessoas cuidavam de muitas crianças. Podia-se contar com a sabedoria local, de modo que não havia necessidade de pessoas especializadas na criação dos filhos. Nos anos 70, entretanto, a vida familiar mudou. As famílias encolheram e se tornaram mais móveis. As pessoas passaram a dedicar mais tempo aos estudos e ao trabalho fora de casa, além de terem filhos mais tarde, muitas vezes já na casa dos 30. Os novos pais já não tinham acesso à sabedoria local e precisavam recorrer a especialistas. Nesse processo, pareceu-lhes mais fácil abordar a parentalidade com a mesma mentalidade com que tratavam a vida escolar e profissional. Com o treinamento certo, realizarei bom o trabalho e produzirei algo de qualidade superior. Os pais pensavam como carpinteiros, diz a psicóloga, e tinham uma ideia clara do que estavam tentando fazer. Examinavam os materiais de que dispunham e precisavam reuni-los em um produto acabado que passaria pelo julgamento de todos com base em padrões bem definidos. Está perfeitamente reto? A porta funciona? Segundo a pesquisadora, o caos e a variabilidade são inimigos do carpinteiro. A precisão e o controle são seus aliados. Ele deve pensar antes de fazer. A especialista defende que é melhor pensar na criação dos filhos como o trabalho de um jardineiro. Os pais devem criar um espaço protegido e estimulante para as plantas florescerem. Dá trabalho, mas não é preciso ser perfeccionista. Basta tirar as ervas daninhas, regar e depois recuar um passo para ver as plantas fazerem sua parte, de maneira imprevisível e muitas vezes com surpresas encantadoras. Ela incentiva que todos abracem o caos e a imprevisibilidade que a criação dos filhos implica. E ela fala o seguinte: nosso trabalho como pais não é produzir um tipo específico de criança. Nosso trabalho é fornecer um espaço protegido, amoroso, seguro e estável, no qual crianças de tipo imprevisíveis possam florescer. Nosso trabalho não é moldar a mente das crianças, mas permitir que essas mentes explorem todas as possibilidades que o mundo oferece. Nosso trabalho não é dizer às crianças como brincar, mas dar os brinquedos a elas. Não temos como fazer com que as crianças aprendam, mas podemos deixar que aprendam. Venho dizendo aqui que temos superprotegido desnecessariamente nossos filhos do mundo real. Nos termos da especialista, muitos de nós adotaram a mentalidade supercontroladora do carpinteiro, que impede que as crianças floresçam. Ao mesmo tempo, não as protegemos o suficiente do mundo virtual, deixando-as por conta própria e ignorando as ervas daninhas. Permitimos que a internet e as redes sociais tomassem conta do jardim. Permitimos que os jovens crescessem em redes digitais e não em comunidades onde poderiam criar raízes. E agora ficamos surpresos que eles se sintam a sós e estejam sedentos por conexões humanas reais. Precisamos atuar como jardineiros cuidadosos nesses dois âmbitos. Nas páginas a seguir, Lenore e eu oferecemos sugestões específicas de como fazer isso, organizadas de acordo com a idade da criança, embora algumas se apliquem a diferentes idades. Nos primeiros anos de vida, as crianças desenvolvem sistemas cognitivos e perceptivos básicos e dominam habilidades básicas. Nesses primeiros anos, desde a criança esteja em um ambiente bom o suficiente e tenha uma boa nutrição, adultos amorosos e tempo para brincar, não há muito mais o que possam fazer. Crianças pequenas precisam de muito espaço para interagir com os pais, com outros adultos amorosos, com outras crianças e com o mundo real. Em especial nesses anos, e em especial nos Estados Unidos, o cuidado das crianças é um enorme quebra-cabeça, um tanto vexatório. Eis, no entanto, os principais objetivos a ter em mente. Como expliquei no capítulo 3, de acordo com a teoria do apego, as crianças precisam de uma base segura, um adulto confiável e amoroso com quem possam contar quando precisam. No entanto, a função dessa base é ser o ponto de partida de aventuras longe dela, onde ocorre a aprendizagem mais valiosa. Muitas das melhores aventuras envolvem outras crianças e o brincar livre.
E quando o brincar livre envolve crianças de diferentes idades, há mais aprendizagem, porque crianças aprendem melhor se arriscando naquilo que está só um pouquinho além de suas habilidades no momento. Em outras palavras, no que uma criança ligeiramente mais velha está fazendo. Crianças mais velhas também se beneficiam da interação com crianças mais novas, desempenhando o papel de professores ou de irmãos mais velhos. Portanto, a melhor coisa a fazer por seus filhos pequenos é oferecer a eles bastante tempo para brincar, com alguma diversidade de idade e uma base segura da qual partir. Suas próprias interações com a criança não precisam ser otimizadas. Você não precisa tornar cada segundo especial ou educativo. Trata-se de um relacionamento e não de uma aula. No entanto, o que você faz muitas vezes importa mais do que o que você diz. Portanto, fique alerta ao seu próprio uso de celular. Dê um bom exemplo e não divida sua atenção continuamente entre o aparelho e a criança. Além disso, confie no desejo das crianças pequenas de ajudar. Mesmo uma criança de 2 ou 3 anos pode dispor os garfos sobre a mesa ou ajudar a tirar a roupa da máquina de lavar. Atribuir às crianças responsabilidades no cuidado da casa faz com que elas sintam que são parte essencial da família, e aumentar suas responsabilidades conforme elas crescem podem blindar e, em certa medida, sentimentos posteriores de inutilidade, tendo em vista que cada vez mais adolescentes têm endossado a frase: "Minha vida não tem muita utilidade". Smartphones, tablets, computadores e televisões não são apropriados para crianças muito pequenas. Em comparação com outros objetos e brinquedos, esses aparelhos transmitem estímulos sensoriais intensos e absorventes. Ao mesmo tempo, incentivam o comportamento passivo e o consumo de informações, o que pode retardar o aprendizado. É por isso que a maioria das autoridades recomenda que as telas não façam parte da vida diária nos 2 primeiros anos e sejam usadas de maneira esparsa até por volta dos 6 anos. O cérebro da criança está esperando ser configurado no mundo em 3 dimensões e 5 sentidos das pessoas e das coisas. Há um tipo de tempo de tela, porém, que pode ser valioso se usado em moderação. A interação com parentes ou amigos via FaceTime, Zoom ou outra plataforma de vídeo. Uma das principais descobertas das pesquisas sobre crianças e uso de telas é que interações virtuais síncronas e ativas com outros humanos, ou seja, chamadas de vídeo, podem promover a aquisição de linguagem e criação de vínculo, enquanto assistir passivamente a gravações assíncronas oferece muito poucos benefícios e, em alguns casos, pode até atrapalhar a aquisição de linguagem, em especial entre crianças com menos de 2 anos. Sei que é difícil criar filhos pequenos sem a ajuda de uma tela para mantê-los ocupados ou quietos enquanto você faz o jantar ou atende a uma ligação do trabalho, ou mesmo quando só precisa de uma folga. Minha esposa e eu recorremos ao Teletubbies para hipnotizar e acalmar nossos filhos desde quando eram bebezinhos até os 3 anos. Se pudéssemos voltar no tempo, entretanto, procuraríamos maneirar um pouco. Uma vez que as habilidades básicas foram dominadas no início da infância, as crianças precisam passar a desafios mais avançados, inclusive sociais. Elas começam a se importar mais com as normas sociais e como são vistas pelos pares. A vergonha e o constrangimento se tornam mais comuns e dolorosos. Crianças e adolescentes dessa faixa etária passam por períodos sensíveis de aprendizagem cultural e avaliação de riscos. É na educação infantil que as crianças começam a aplicar com força total os mecanismos de aprendizagem descritos no capítulo 2, viés de conformidade e viés de prestígio. Tendo em vista o apetite voraz das crianças por aprendizagem social, é importante que os pais pensem em quem serão esses modelos saudáveis e em como inseri-los na vida da criança. Para que esse período de aprendizagem social corra bem, é melhor que as crianças e os adolescentes adquiram bastante experiência fazendo coisas juntos, por exemplo, brincar, ou com adultos de suas comunidades do mundo real, em vez de ficar sozinhas assistindo a vídeos, jogando online ou vendo redes sociais. Para reduzir a superproteção no mundo real e incentivar aventuras mais produtivas longe da base, considere estas 7 sugestões. Número 1. Treine seus filhos a ficar fora do seu tempo de visão sem que eles possam contactar você. Número 2. Incentive seus filhos a dormir fora de casa e a convidar amigos para dormir na sua casa, e não cuide de tudo por eles. 3. Incentive seus filhos a ir a pé para a escola junto com outras crianças. 4.
Depois da aula, é hora de brincar livre. 5. Acampem. 6. Encontre um acampamento para crianças que proíba celulares e não pratique segurismo. 7. Torne o bairro mais amigável para as crianças e o brincar. A cura para a ansiedade parental é a exposição. Basta vivenciar a ansiedade algumas vezes, observando conscientemente que seus piores medos não se tornam realidade, e você aprenderá que seus filhos são mais capazes do que você imagina. A ansiedade fica cada vez mais fraca. Depois de nosso filho ter ido 5 dias sozinho à escola, paramos de acompanhar o pontinho azul. Ficamos mais confortáveis com sua habilidade de se movimentar pela cidade e logo encarar o metrô. Na verdade, um dos pontos de virada do desenvolvimento de Max não poderia ter ocorrido se não viéssemos seguindo os conselhos de Lenore havia anos. Quando tinha 12 anos, ele andava muito interessado em tênis e eu o levei ao aberto dos Estados Unidos, nos Queens, um trajeto de metrô de 40 minutos desde o nosso apartamento, com uma baldeação. No dia seguinte, quando estava com 13, Max queria ir a uma partida específica sozinho, à noite. Jaine e eu hesitamos, porém ele nos garantiu que era capaz e de fato conhecia o metrô melhor do que a gente. Por isso, com Lenore em mente, concordamos. A educação infantil e fundamental é uma fase que envolve muito aprendizado e atividades que dependem de telas podem desempenhar um papel importante nesse sentido. No entanto, para muitas crianças, o tempo de tela se expande como gás, a ponto de ocupar todos os momentos disponíveis e seu conteúdo é quase sempre puro entretenimento, em detrimento do conteúdo educativo. Por isso, não basta dar o primeiro smartphone apenas no ensino médio. Os pais precisam controlar as atividades que dependem totalmente de telas, dados o alto custo de oportunidade que impõe e os hábitos que criam. Os pais também precisam sempre lembrar que seu comportamento serve de exemplo. Com base nas várias listas de recomendações e a partir das pesquisas que apresentei neste livro, ofereço as seguintes sugestões adicionais. Primeira, aprenda a usar controles parentais e filtros de conteúdo. Segunda, concentre-se no aumento das atividades interativas e no sono, mais do que no tempo total de tela. Terceira, ofereça uma estrutura clara ao dia e à semana. Quarta, procure sinais de vício ou problematizados. Quinta, permita a criação de perfis em redes sociais apenas aos 16 anos. Sexta, converse com seus filhos pré-adolescentes sobre os riscos e ouça o que eles têm a dizer. Resumindo, a parentalidade sempre foi um desafio e se tornou um desafio ainda maior nessa era de mudanças tecnológicas e sociais aceleradas. No entanto, há muito que os pais podem fazer para se tornar jardineiros melhores em vez de carpinteiros que tentam moldar diretamente a criança. Se você for fazer uma única coisa para se tornar um jardineiro melhor no mundo real, deve ser oferecer a seus filhos mais oportunidades de brincar livre sem supervisão, como você provavelmente desfrutava na mesma idade. Isso significa oferecer a eles uma infância mais longa e melhor, com cada vez mais independência e responsabilidades. Se você for fazer uma única coisa para se tornar um jardineiro melhor no mundo virtual, deve ser adiar a entrada completa dos seus filhos na infância baseada no celular, dando a eles um smartphone, somente mais tarde. Dê apenas um celular básico antes do 9º ano e procure coordenar esse esforço com outros pais, para que seus filhos não sintam que são os únicos alunos do Fundamental 2 que não têm um smartphone. Há muitas outras maneiras de aumentar o envolvimento das crianças com o mundo real e com a comunidade, incluindo enviá-las a acampamentos que proíbem tecnologias digitais, ir acampar com eles e ajudá-los a encontrar outros lugares onde se reunir com outras crianças que não têm smartphones. À medida que seus filhos ficam mais velhos, aumente a sua mobilidade e os incentive a encontrar um trabalho de meio período e outras maneiras de aprender com adultos diferentes. Considere enviá-los para fazer intercâmbio, participar de um programa de imersão na natureza ou tirar um ano sabático após a formatura da escola. Crianças criadas livres têm maiores chances de ser jovens adultos confiantes, competentes e menos ansiosos que crianças criadas no segurismo, com base no medo e na supervisão constante de um adulto. O maior obstáculo é a própria ansiedade dos pais em relação a deixar que os filhos sumam sozinhos do seu campo de visão. Isso exige treino, porém o prazer de conseguir confiar em seus filhos é muito maior que a ansiedade temporária do processo de desapego.
Com crianças na educação infantil e fundamental, utilize os controles parentais, dê limites claros e especifique momentos e lugares em que aparelhos são proibidos. Fique alerta a sinais de vício ou uso problemático. Suas ações como pais podem contribuir para resolver esse problema de ação coletiva. Se você só der smartphones a seus filhos mais tarde, fica mais fácil para outros pais fazer o mesmo. Se você der a seus filhos mais independência, fica mais fácil para outros pais fazer o mesmo. A ação coordenada com outras famílias facilita ainda mais o processo e o torna mais divertido.